Mais uma vez, a liberdade para trabalhar e pactuar contratos está sendo ameaçada pelo Estado. E quem sairá perdendo serão as partes mais fracas dessa história. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Quintessência, revisado por historiador libertário e narrado por Coreia com K. Parece que a novela do Uber nunca vai acabar. No último dia 20, foi realizado mais uma reunião do chamado Grupo de Trabalho, GT, organizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O objetivo desse grupo é debater a respeito dos direitos trabalhistas dos entregadores e motoristas por aplicativo. Dessa vez, um dos integrantes da reunião foi a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, a Mobitec, entidade que supostamente representa, além do Uber, também o iFood e a Amazon, dentre outras empresas do ramo. A entidade apresentou na reunião uma minuta com várias propostas. Na verdade, foram ao todo 10 itens, tratando de diversos temas relacionados ao trabalho por aplicativos. Algumas coisas podem ser consideradas até positivas, como, por exemplo, o afastamento do vínculo empregatício e também a liberdade para os motoristas trabalharem em mais de um aplicativo. Já outras propostas, porém, são uma grande bomba, como aquela que sugere um limite de horas a serem trabalhadas pelos motoristas. A coisa vai além, uma vez que, conforme proposto, os profissionais não teriam o tal vínculo empregatício, ou seja, não estariam submetidos às regras da CLT, a associação quer a criação de um regime previdenciário específico para a categoria. Em outras palavras, os motoristas e entregadores precisariam contribuir para o INSS, de forma obrigatória, e as plataformas ficariam responsáveis por reter essa contribuição da remuneração dos trabalhadores para repassá-la para o governo. A pior proposta, porém, é aquela que estipula a adoção de uma remuneração mínima para os profissionais. Sim, um salário mínimo para os motoristas e entregadores por aplicativo. A ideia, de acordo com a Mobitec, é fixar uma tarifa mínima para as viagens e entregas, na certa para evitar a precarização do trabalho desses profissionais. O valor proporcional, segundo o que foi proposto, não poderia ser inferior ao salário mínimo vigente. Bela proposta, você não acha? Contudo, como sempre acontece nesse tipo de situação, essas medidas, caso sejam efetivamente adotadas pelo Estado, vão trazer mais prejuízos que qualquer outra coisa. Em primeiro lugar, precisamos levantar o seguinte ponto. Será que essa associação fala por todos os profissionais da categoria? Esse é um dos grandes problemas de todos os debates envolvendo os chamados direitos dos trabalhadores. Quem participa do debate são entidades tratadas como representantes da classe trabalhadora. Porém, o que vemos geralmente é que esse tipo de associação, ou em muitos casos sindicatos, tem outro tipo de interesse nessa história. Em abril deste ano, o diretor executivo da Mobitec, André Porto, afirmou que regulação é boa para todos, traz segurança jurídica para as empresas e segurança para entregadores e motoristas. Bom, esse ponto é altamente questionável, e o que não faltam são exemplos para fundamentar nossa desconfiança. Contudo, é certo que esse tipo de afirmação demonstra que a associação, acima de tudo, tem interesse em se alinhar com o governo para impor aos motoristas e entregadores uma série de normas. E, é claro, vários custos. É que o grande interesse do governo nessa história tem a ver com a arrecadação, ou seja, o dinheiro que o Estado rouba da sociedade. Uma categoria profissional que ganha dinheiro sem ter que pagar INSS ou ter que se sujeitar a toda a legislação trabalhista é um perigo para o Estado. Já pensou se outras categorias perceberem que trabalhar sem o peso da CLT é muito mais vantajoso? Pois é, em matéria de emprego e trabalho, o Estado não pode deixar nada funcionar sem sua intervenção, sob risco de que a verdade fique clara para todos. Com suas regras trabalhistas, o Estado não apenas engessa as relações de trabalho, como também arrecada bastante dinheiro, e de diversas formas. Em primeiro lugar, qualquer lei trabalhista vem acompanhada de algum tributo sobre o trabalho, mesmo que seja a contribuição previdenciária e o imposto de renda, conforme sugestão da Mobitec. Além disso, quanto mais complicadas forem as leis trabalhistas, maior é o ecossistema que se alimenta dessa complicação. Justiça do trabalho, promotores, sindicatos, advogados trabalhistas e outros. Por fim, quanto mais leis trabalhistas existirem, mais difícil será cumpri-las. Ou seja, o Estado vai arrecadar ainda mais dinheiro com a aplicação de multas. Portanto, nunca é demais afirmar o ponto libertário a respeito não apenas dos motoristas por aplicativo, mas sobre qualquer outra categoria profissional.
De acordo com a ética libertária, todas as relações trabalhistas precisam ser voluntárias e as cláusulas do contrato devem ser decididas livremente entre patrão e empregado. A simples ideia de que um terceiro, como o Estado, tem o poder de intervir nessa relação, ou pior ainda, de impor suas regras a esse contrato livre, é simplesmente absurda. As condições contratuais devem ser decididas de forma livre, não importa quais sejam. E estamos falando de tudo mesmo: salário, férias, 13º, contribuição para alguma previdência, seguro acidentário e tudo mais. Numa sociedade livre, empregado e patrão determinam todas essas condições, como for mais conveniente para ambos. Além disso, duas pessoas que trabalhassem numa mesma função poderiam ser contratadas com condições totalmente diferentes, coisa que é impossível hoje aqui no Brasil, por conta da CLT. Da mesma forma, nenhum sindicato ou associação de profissionais poderia impor suas regras aos trabalhadores de determinada categoria. Sim, os profissionais poderiam se afiliar a um sindicato espontaneamente, delegando para essa entidade o poder de negociar as condições de seu contrato de trabalho. Porém, qualquer indivíduo seria livre para ou se desligar de seu sindicato a qualquer momento, ou nunca se filiar a uma associação do tipo, preferindo negociar por conta própria. Tudo dentro da liberdade individual, belo e moral. Esse arranjo libertário não é apenas eticamente superior, ele também é o melhor arranjo do ponto de vista econômico. Regras trabalhistas impostas pelo Estado têm a conhecida característica de encarecer a mão de obra de forma artificial, o que apresenta, no fim das contas, menores salários para os trabalhadores. Toda regra arbitrária imposta a duas partes que firmam entre si um contrato possui um custo acessório, e esse custo, inevitavelmente, recai sobre a parte mais fraca, ou seja, sobre o trabalhador. É por isso que a legislação trabalhista brasileira representa uma remuneração mais baixa para os trabalhadores. Com todos os custos adicionais trazidos por toda essa burocracia, as empresas precisam ajustar para baixo os salários, a fim de compensar os gastos direcionados ao cumprimento de todas essas normas. E como a justiça de trabalho brasileira é qualquer coisa menos justa, existe aí outro ponto a ser levado em conta. Toda empresa já lança, em suas despesas regulares, uma provisão para passivos trabalhistas, uma vez que, quase sempre, a empresa é derrotada nos tribunais por seus empregados. Na hora de fazer as contas, os patrões tendem a jogar para baixo os salários, justamente para compensar esse passivo jurídico. Por fim, um salário mínimo imposto pelo Estado expulsa os trabalhadores menos qualificados e que, portanto, são menos produtivos. Por isso, é tão comum as pessoas jovens e sem experiência não conseguirem arrumar seu primeiro emprego facilmente. É certo que alguém pode argumentar que, no caso dos aplicativos de entregas e de transporte, a questão da produtividade não é relevante. Porém, ainda que isso seja verdade, o fato é que, se os motoristas tiverem que receber uma remuneração proporcional ao salário mínimo, isso pode representar um aumento nas tarifas, e esse aumento nos preços vai desestimular os clientes, fazendo com que os ganhos dos motoristas caiam no médio e no longo prazo. Ou seja, esse salário mínimo vai conseguir o exato oposto do pretendido. Com o suposto objetivo de proteger a categoria dos motoristas e entregadores de aplicativos, a Mobitech vai apenas conseguir prejudicar esses trabalhadores. É claro que o governo Lula vai apoiar bastante essas medidas, afinal de contas, elas representam mais poder nas mãos dos burocratas e mais dinheiro nos cofres do Estado. A própria associação vai sair fortalecida após o fim dos trabalhos do Grupo de Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. Porém, quem sai perdendo nessa história são todos os trabalhadores que vivem hoje dos aplicativos ou que os usam para complementar sua renda. Com todas essas medidas colocadas em cima da mesa, a tendência é que o grande diferencial dessa modalidade de trabalho, a liberdade contratual, seja extinta de uma vez por todas. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Caso deseje ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também, acesse visãolibertaria.com. Até a próxima, tchau, obrigado.